Lá não é o lugar para isso. Você não vai para perguntar se a hóstia é ou não é o que é disso que ela é. Você não vai para isso. Lá não é o lugar para isso. Lá é o lugar da crença. Agora, o conhecimento não é o lugar da crença. É o lugar justamente da dúvida, da pergunta, da divergência, da discordância. Então a gente faz essa teoria. Muita gente usa, a gente quer escrever isso, mas muita gente fala assim, muito mal da teoria, dizendo, agora tem esse negócio que tem que ser enfiado goela abaixo, que é a teoria comunista. Por que tem que ser enfiado goela abaixo? Você tem que discordar dela e formular uma outra proposta teórica. Isso que vai ser legal. Mas o que sucede? A gente não acostumou ainda a trabalhar isso no dissenso, na divergência, fazendo proposta, não é ataque, mas uma boa proposta. Quer dizer, eu não concordo com o que você está falando, eu acho que é por aqui, ó. Olha que coisa legal. E quando alguém faz isso com você, eu não concordo com o que você está falando, né? Eu acho que é mais por aqui. Exatamente o que eu tenho que fazer? Me rever. Quer dizer, mas isso que está me falando, isso eu não tinha pensado. Será que tem a ver? Será que não tem a ver? Vou ver. Então, o que vai fazer? Vai me ajudar a constituir melhor a minha fala. Agregar na minha fala alguma coisa que eu não tinha pensado. E assim as coisas vão. Isso se chama florescer. Por isso que não floresce quando todo mundo diz a mesma coisa. Quando você vai ao cinema, e sai do cinema, e você diz assim, você gostou? Gostei. Você gostou, outra pessoa gostou, acabou o assunto. Vamos tomar sorvete. Vamos tomar uma pizza. E aí vamos falar de alguma outra coisa. Agora, se eu saio de adorei, você diz o quê? Como assim? Como você falou? O que você viu? Pronto, a gente começou a conversar. Por quê? Porque só pode ter conversa se tem alguma coisa para trocar. Se não tem alguma coisa para trocar, você só diz aham, eu digo aham, acabou. Para nós, a gente está vivendo no país agora, nessa polarização Aécio-Dilma, a dificuldade que é quem é pró-Dilma conversar com quem é pró-Aécio e vice-versa. Imensa dificuldade que está sendo. Não sei se vocês devem estar sentindo a mesma coisa, mas muita dificuldade. Não é? Porque a gente não tem, sabe, o hábito de conversar divergindo. Você não tem noção. A última aula que eu dei sexta-feira, na pós-graduação, Nossa Senhora, foi. Eu saí bem preocupada. Imagina, um curso de pós-graduação. E lá representado o país, ou seja, uma brigalhada entre todo mundo ali, mas uma briga no mau sentido. Briga. Repetição de palavras de ordem. A gente não conseguiu avançar numa conversa. Uma conversa que mostrasse pra gente que a gente não é obrigado a ficar polarizando igual a mídia polariza. A gente não é obrigado a isso. Justamente como a gente está no curso de pós-graduação, lá é lugar para a gente refletir como não comprar o discurso de que ou tem demônio ou tem anjo. Para um ser anjo, tem que dizer que o outro é demônio. E vice-versa. Não é assim, não precisa disso. A gente pode ver o que tem de problema nos dois discursos. E ponderar, e trazer dados, e trazer fatos para a conversa. Não conseguimos. Foi quase um tiroteio. Verbal foi um tiroteio. E vai ficando cada vez mais claro como a gente tem muita dificuldade. Então vocês imaginem que isso, na hora que a gente vai chegar na dança, é com esse corpo que a gente vai para a dança. Então, a acusação, a teoria pop-mídia, é uma acusação, vou dizer para vocês, é inadequada. Você não pode
usar uma teoria que foi constituída, dela ter sido constituída. Você pode discordar dela. Mas aí fala-se assim, aquele povo da PUC, São Paulo, que fica com aquelas coisas na cabeça deles e acha que sabe tudo. Não é assim mesmo? É assim mesmo. Agora, deixa o povo da PUC, faz outra coisa. Faz outro povo, pensando outra coisa, disseminando outra coisa, porque é disso que a gente precisa. A gente precisa aprender a não destruir, aprender a construir outra coisa. O Deleuze é um cara bacana quando ele fala que a forma de resistir é na criação. É essa que é. O que é isso? Como é que você resiste? Você resiste na hora em que você cria alguma coisa, ou seja, você põe no mundo alguma coisa e essa coisa que você está pondo no mundo, ela é que vai falar. Eu não vou falar mal da pessoa e dizer que eu quero acabar com aquela pessoa. Não. Eu vou botar no mundo aquilo que eu acho que é o legal e isso daqui é que provavelmente vai enfraquecer. Isso daqui que eu vou pôr no mundo é que vai enfraquecer o que eu estou achando que devia ser enfraquecido. Mas não uma proposta de destruir. Então, essa noção de que a gente, para resistir, a gente cria, ou seja, que a criação é a forma mais produtiva de resistência, imagine para nós que somos de uma área onde a criação é que é o motor da coisa. A criação que é o motor da dança. Então você imagina que se a gente lembrar que para resistir não é fazer assim, porque uma hora você cansa de fazer assim. Resistir não é ficar empurrando a coisa, porque uma hora o braço cansa. Uma hora a palavra cansa, e aí aquilo vence. Resistir é por alguma coisa. Para aquilo crescer, fica forte e enfraquecer o que você acha que tem que ser enfraquecido. Então, olha que coisa mais sensata seria. É que nós não somos sensatos. A gente sempre, a gente é muito arrogante. Não adianta você dizer que você não é. É. Nós somos muito arrogantes. Sabe qual é a nossa arrogância? A gente não tem capacidade de ouvir o outro. Ouvir no sentido pleno. Ouvir o outro. A pessoa começa a falar uma coisinha, você não espera ela terminar de falar, você já atropela ele. Não é. Não acha. A gente não tem nem capacidade de deixar a pessoa terminar de expor a ideia dela. Se já está apontando para alguma coisa que você discorda, você põe os dois pés em cima. Tchau. Todos nós fazemos isso. Então é muito difícil a gente achar que a gente é arrogante. Isso é de uma arrogância incrível. Isso é de uma falta de exercício democrático incrível. Que está no nosso cotidiano. Que está no nosso hábito. A coisa mínima que a gente tem que fazer é reconhecer isso. Não é que a gente vai mudar assim. Não muda. Mas a gente só muda como? Um pode mudar. Só muda juntos. Ninguém muda sozinho. Eu preciso que você me diga coisa naquilo que você falou. Preciso aquilo, não sei não. Agora, sabe? Alguém me disse, Helena, eu não estou achando legal o que você está falando. Por que você está falando desse jeito? A gente só muda assim quando alguém me interpela. Termina de te ouvir, te interpela. Aí você interpela a pessoa e diz, ó, não concordei com isso, me explica de novo. Baseado no quê? Qual foi o argumento? Por quê? Por que falando isso? Essas práticas a gente precisa do outro para a gente começar a ter uns com os outros. Só assim a gente vai conseguir fazer essas duas metas, que são apagar as linhas abissais entre nós e fazer alguma coisa junto. Eu começar a fazer pequenos exercícios. São pequenos exercícios no dia a dia. Na sua aula,
com a pessoa com quem você saiu para o cinema, na sua casa, são pequenos exercícios. Não se pode desperdiçar nenhuma oportunidade para a gente começar a ter essas práticas. A gente já viu que a gente tem esses dois grandes tipos de eventos que distribuem informação. Esse Festival das Escolas de Dança está distribuindo um tipo de informação que está produzindo, no meu entender, uma deseducação avassaladora e que não é possível responder a pergunta se as pessoas vencedoras desses festivais ao longo dos anos continuam sendo vencedoras, por que elas não disseminam a dança brasileira? Aonde estão tantos grupos, tantos bailarinos, tantos coreógrafos que desaparecem? Desaparecem nos festivais das escolas e lá desaparecem. Ou seja, tem alguma coisa complicada entre os entendimentos de dança praticados aqui e os entendimentos de dança praticados aqui. Porque não tem uma transferência de quem sai desses festivais para participar desses festivais dos grupos profissionais. Então tem um abismo grande entre o entendimento de dança daqui e o entendimento de dança dali. Porque é um fato, ao longo desses quase 40 anos, 30 e tantos anos de festivais no Brasil, desse tipo aqui, a gente não viu a transferência desses centenas de premiados para cá. Então temos algum problema no entendimento de dança praticado aqui e praticado aqui. Então, sendo esse o quadro, a gente precisa entrar nessa coisa de qual é o entendimento de dança então. Nesses últimos tempos, os entendimentos de dança estão sendo mediados, estão sendo atravessados pela disseminação de cursos universitários de dança. A gente vive no Brasil, nesses últimos 15 anos, uma situação muito diferente de toda a história do Brasil anterior. De 2000 para cá, a história é muito diferente da história de 2000 para trás. Como é que se dava antes essa formação dos grupos, dos bailarinos, da profissionalização, quando tinha uma graduação em dança na Universidade Federal da Bahia, criada em 1956, e que por quase 30 anos foi a única no Brasil. Então nós estamos falando de um período muito perto. Nós estamos falando do meio dos anos 80. Até a metade dos anos 80, nós tivemos uma graduação em dança brasileira. Não era claro que essa graduação em dança não abastecia a formação dos profissionais do país. Nenhuma graduação de dança pode abastecer nem a sua própria cidade, imagina um país. Claro. Em um país do tamanho desse aí. Como nós. Vamos pensar. E depois, nos próximos, até o início dos anos 90, apareceu a Faculdade de Artes do Paraná, a Unicamp. Faculdade da Cidade. Ah, não, depois. 87, não a universidade? É, final dos anos 90. Então, nos próximos 10 anos, da metade de 85, da metade dos anos 80 até a metade dos anos 90, de 1 foi para 4. E também é um número pequeno, e muito concentrado, centro-sul. Depois, chegando mais para perto do final da metade dos anos 90 para frente, começou a se disseminar e, nos últimos 12 anos, com a abertura dessas 17 universidades federais que o governo Lula fez, espalhando pelo Brasil e fora dos grandes centros, isso impulsionou muito a criação de graduações em dança.
tem um lado problemático e tem um lado maravilhoso, como tudo na vida. Nada só bonitinho, nada só bem. Mas então, hoje nós temos mais de 30, né? 33. 33 cursos de graduação no Brasil, de dança. A gente tem que ficar orgulhoso, porque veja só, pelo fato de uma boa parte deles não estar nas capitais, isso já permite que alguém pode se formar na sua cidade. Se sair de lá para ir buscar o conhecimento, porque lá tem. Isso é extraordinário para a gente começar a mexer nessa relação centro-periferia. Ao localizar fisicamente a universidade fora desses centros, é a possibilidade da gente reconhecer a produção de conhecimento nesses lugares. Então, isso é um avanço em termos do Brasil inacreditável que aconteceu nos últimos 12 anos. Mas, o que sucede? A quantidade, você imagina quantos professores são necessários para 33 cursos? Bastante. Monte de gente titulada. Essa titulação de muita gente para atender essa necessidade de novos cursos foi muito acelerada. Não tinha como não acontecer desse jeito, mas foi muito acelerada. E tudo que acontece de forma muito acelerada tende a pecar pela qualidade. Tudo que a gente faz muito rápido fica um pouquinho devendo na qualidade. Atende a quantidade, fica um pouquinho devendo na qualidade. Então, nós hoje temos no Brasil montada uma situação que é uma situação ao mesmo tempo auspiciosa e preocupante. Por que preocupante? Porque na medida em que um professor se qualifica muito rapidamente, o que é muito rapidamente? O mestrado, agora é no máximo 5 semestres. Antes, não existia essa determinação. Então, o mestrado era longo. O mestrado, às vezes, durava 4 anos. Isso dava uma oportunidade daquele que estava estudando aprofundar muito. Aprofundar muito. E aí depois fazia o doutorado, que podia ser em 5 anos. Então, as pessoas tomavam por pós-graduação 8, 9 anos. E é claro que 8, 9 anos é diferente de 6. Que é o nosso limite agora, de 6 meses. E some a isso a deteriorização do ensino que aconteceu no país nos últimos anos, por conta de todos esses problemas que agora a gente está vendo que estão todo mundo está tentando solucionar, mas que por exemplo, lá em São Paulo, o governo estadual, com a impossibilidade de reprovação por causa dos índices, tinha que mostrar números muito eficientes da educação, então ninguém mais repetiu. Como ninguém mais repetiu, ninguém mais saiu formado como saía antes. Mas os estatísticas são maravilhosos. Agora, que o analfabetismo funcional também se transformou na regra, se transformou. Vocês sabem o que é? Uma pessoa que sabe ler, mas não sabe o que ele está lendo. Ela sabe juntar as letras das palavras, mas se você ela dizer o que ela leu nessas últimas 3 linhas, ou o que ela ouviu do texto que não está acoplado a uma imagem na televisão, ela também não sabe. Se não tiver uma imagem acoplada, ela não sabe sobre o que a notícia é. Ela sabe algumas palavras-chave. Um negócio ali de corrupção.
Ah, é um negócio ali de um terremoto. Ela sabe uma coisa assim, mas ela não sabe que tinha notícia. Então, o analfabetismo funcional tem que ser muito. No Brasil, vai São Paulo, é o estado pior, muito impressionante. Então, tudo isso foi dando que a pessoa, quando termina chegando no pós-graduação, ela termina chegando com buracos maiores na sua formação do que ela chegava antes. E como ela tem menos tempo para tapar esses buracos, ela tem que sair rápido, porque os números têm que ficar ótimos, as estatísticas também têm que ficar ótimas, então não dá muito tempo. Então, isso na realidade, aonde vai dar? Nesse professor que não está qualificado como ele devia para continuar qualificando os seus alunos. Então, essa é a situação que a gente tem hoje. Não é mistério para ninguém que é essa situação, mas também isso não é o fim do mundo. A gente precisa trabalhar em cima disso e ver como é que isso pode ser requalificado, especialmente na área da dança. Como é que a gente requalifica os profissionais que estão formando próximos profissionais na área da dança, de modo a interromper essa sequência de mediocrização da dança. Aonde vai dar isso? No mesmo ponto. Sem acesso à informação de qualidade, não adianta existir informação disponível na internet. Sem alguém que não te informe aonde está a informação de qualidade, é muito difícil sozinho se encontrar. Por quê? Porque justamente tem tudo. Tem tudo. Agora, como tem tudo, nós podemos nos tomarmos a tarefa de tentar pensar como é que a gente pode se organizar de modo a encontrar informação. Encontrar informação. Para poder avançar na nossa qualificação. A gente tem que avançar na nossa qualificação. Porque se você é um professor, se você é um artista da dança e está fazendo dança, a dança que você está fazendo também informa público ou desinforma público. Os dois. Igualzinho o professor. O artista faz a mesma coisa. Ou ele informa ou ele desinforma. Ou ele agrega ou ele desagrega. Igual o professor. Agora, ninguém faz isso por mal. Ninguém sai de casa dizendo, eu agora vou lá treinar os caras. A pessoa tem total convicção de que ela está fazendo uma coisa super bacana. Ela tem essa convicção. A pessoa não é do mal. Ela tem a convicção, porque ela é equivocada. Isso é outra coisa. A pessoa está equivocada. E uma pessoa que está equivocada pode se desequivocar. Ela pode. Uma pessoa que é do mal, não sei se ela cuida do bem, eu não sei. Agora, quem está equivocado, ele se desequivoca se ele encontrar uma informação, se ele encontrar ambiente de troca, onde possa ser esclarecido o que ele está fazendo de equivocado, que ele não está fazendo. Nesse sentido, é que a gente pode avançar um pouco. E a gente pode avançar um pouco mesmo, buscando maneiras da gente se articular. Por exemplo, a gente assim, aqui, nós que estamos aqui. Nós que estamos aqui, ou seja, vocês que estão aqui, que pertencem a, moram por aqui, há de existir uma possibilidade de começar a circular mais informação entre vocês. Para isso é necessário haver alguma espécie de interesse e de boa vontade e de decidir dedicar um tempo a isso. Vou recorrer ao
que é o eixo central do conceito de corpo místico, que é o seguinte: o que estruturou esse conceito da mente, é o entendimento de que corpo não existe sem ambiente. Ambiente não existe sem corpo. Que é o seguinte: depende do ambiente o que pode ser constituído, e por isso a gente precisa irrigar o ambiente para poder fazer o que se quer. É assim, você não sabe qual é o ovo e qual é a galinha entre o corpo e o ambiente. Mas você só sabe que, como o corpo depende do ambiente, o corpo está trocando informação com o ambiente todo o tempo. E informação não é, nessa teoria da gente, informação não é só informação verbal. Por exemplo, o meu corpo está trocando informação com a lisura dessa cadeira, com o vento que agora chega e que ali não chegava. Ou seja, o meu corpo está diferente do que ele estava ali. Por quê? Porque aqui tem uma informação, um vento que ali não tinha. E o corpo troca com o ambiente. Essa informação que não é verbal, é vento. Isso faz o que no meu corpo? Que eu me sinta menos cansada do que eu me sentiria se eu estivesse suando. E como eu não estou me sentindo cansada, se eu estou suando, é provável que o nosso contato ganhe uma energia diferente e, portanto, eu estou trocando com vocês também uma outra energia diferente da que eu trocaria, blá, blá, blá. Essa é a noção. O corpo e o ambiente estão trocando todo o tempo. Isso significa que você tem que olhar para o ambiente e saber que precisa mudar o ambiente para poder mudar o corpo. E para o corpo mudar, precisa o ambiente mudar. Isso significa um compromisso com os outros. Esse é o eixo da teoria da mente. O eixo da teoria da mente é isso. É uma coisa que vai para um lado muito político. Se você concordar que o corpo e o ambiente são assim, ó, ligados e co-dependentes, você vai começar a perceber que você tem responsabilidade para mudar o seu ambiente. Para que com esse ambiente, onde outras informações circulem, a dança que você faz, o teatro que você faz, a música que você faz, pode ser diferente porque aquele ambiente está com outras informações. Mas veja só, esse seminário que acontece, os professores que têm vindo, os artistas que têm vindo contar a vocês, o que é isso? Modificação desse ambiente aqui. Trazer novas informações, novas outras informações que não estavam circulando por aqui e que algumas vão circular mais, outras vão circular menos, mas de alguma maneira o ambiente não é mais o mesmo. Aqui tem uma coisa que a gente tem certeza, a gente tem pouca certeza na vida aí, principalmente teórica, que as coisas todas mudam, crescem, se transformam, que todas as coisas são assim, infelizmente. Mas, uma das coisas que a gente tem mais, a gente percebe que é muito estável é o seguinte: o corpo não recusa a informação com a qual ele tem habilidade de entrar em contato. Se você escuta, o corpo não recusa informação auditiva. Você pode estar super chateado que está ouvindo aquele seu vizinho tocar aquele negócio, mas não tem jeito. O corpo não recusa. É ótimo. Se o vizinho está tocando aquele negócio insuportável, o corpo não recusa. Não tem como. Se você é ouvinte, se você é evidente, ou seja, você enxerga, tudo aquilo que o seu olho vê é uma informação que o corpo não recusa. Você pode achar horrível, feio, lindo, maravilhoso, injusto. Oi? Mas você está vendo. Não tem jeito, o corpo não recusa. A pele não recusa as informações com as quais ela entra em contato. Calor, frio, densidade, texturas. Ela não recusa. O corpo não recusa. Assim sendo, se o corpo não recusa as informações com as quais ele entra em contato, a gente precisa tomar cuidado com as informações com as quais a gente entra em contato. O corpo não vai recusar. Então a gente tem que tomar muita responsabilidade com aquilo que a gente pode tomar responsabilidade. Tem um monte de coisa que você não pode tomar responsabilidade. Você não pode tomar responsabilidade quando você vai assistir na televisão. Não tem como. Mas você pode fazer outras escolhas.
escolhendo com o que você quer continuar a entrar em contato. E dependendo disso, isso te põe no mundo de um jeito para fazer dança, para ser mulher, para ser homem, para ser filho, para ser mãe, para ser pai. Te põe no mundo de um jeito ou de outro. A gente tem que tomar responsabilidade disso. O corpo troca informações. Ele não recusa a informação só. Ou seja, tem um monte de coisa que o corpo recusa, ou seja, eu não escuto a mesma coisa, eu humano, não escuto a mesma coisa que alguns animais escutam. Por quê? Porque meu aparelho auditivo capta uma certa gama do espectro. Outros animais captam outra gama do espectro. Então, tem coisa que está existindo no mundo que eu não sei. Por quê? Porque meu corpo não está habilitado para isso. Por exemplo, o meu tato não é igual ao tato da cobra. O tato da cobra é muito mais sensível do meu. Eu coloco a mão no chão, mas não sei se vem vindo gente ou não. A cobra sabe se vem vindo alguém ou não, porque ela tem uma pele que tem um tato mais especializado que o meu, por questões evolutivas. Para ela é uma questão de vida ou morte, e para mim, provavelmente, não é uma questão de vida ou morte, que a minha pele tenha essa habilidade. Oi? Só que não precisou evoluir para isso. Não precisou. Então, tem coisas que o corpo não troca porque ele não tem habilidade para trocar. O nosso corpo não tem a menor habilidade para ser como um morcego que na escuridão consegue reconhecer a distância. A gente não. Mas aquilo para o que o seu corpo, a sua percepção, está posta para funcionar, não recusa. Então a gente pode escolher a informação com a qual você entra em contato. Então vamos pensar isso em dança. Se você quer, você sabe o tipo de dança que você quer fazer, você já tem clareza do tipo de dança que você quer fazer, você precisa ter clareza do tipo de informação que você precisa entrar em contato para fazer essa dança. Se você entrar em contato com outro tipo de informação, você não vai fazer a dança que você quer. Você quer entrar em contato com o tipo de informação que te forma para aquela dança. Você quer ser bailarino de repertório, não adianta fazer de dois. Você nunca vai ser bailarino de repertório. Vice-versa. Você quer ser bailarino de motor, não adianta ficar fazendo aula de balé clássico. É uma mentira que o balé clássico serve para tudo. Não serve. Serve para as coisas que são do balé clássico. Não serve para as outras. As outras não servem. Não tem nenhum problema nisso, porque não existe nada que serve para tudo. Depende da especificidade que você quer. Então já é muito importante você ter clareza do tipo de dança que você quer fazer, para saber o tipo de dança que você precisa estudar. Onde você encontra tudo isso? Em nenhum lugar tem um manual explicando isso. Em nenhum lugar tem. Então como é que isso vai poder acontecer? Isso vai poder acontecer através de experimentações, encontro de informações que te digam técnicas existentes, danças existentes, etc. Então a gente vai cair de novo na mesma coisa. Como fazer para que muita informação circule por lugares onde ela não está circulando? Não é para que você faça a dança igual a daquele fulano que alguém está te mostrando um DVD. É só para você saber que existe. Saber que existe é que é o fundamental. A hora que você sabe que a coisa existe, isso é como que traz um conforto para você poder continuar. Ou seja, se alguém já fez aquilo, você pode, a partir daquilo, fazer outra coisa. A partir daquilo. Não é para fazer como aquilo. Só porque é um grupo de São Paulo, só porque ele aparece no jornal, ou só, sei lá, eu o quê. Não, eu sabia que aquilo existe. Então, a partir daquilo, eu posso pensar outra coisa. Mas por isso que é importante conhecer. E conhecer não aquilo que você já conhece. Isso não é conhecer. Conhecer, a gente só pode conhecer o que a gente não conhece. Quando você encontra o que já conhece, você só está reconhecendo. Mas para conhecer mesmo, ou seja,
Você vai dizer, eu estou conhecendo vocês, porque eu ainda não tinha encontrado, tirando o Alisson que eu já tinha encontrado, eu não tinha encontrado com nenhum de vocês. O Alisson não pode dizer que eu estou conhecendo ele hoje. Eu já conheci o Alisson quando eu encontrei pela primeira vez. Não. Vocês eu estou conhecendo. O que é? Então eu não posso dizer que eu estou conhecendo uma coisa que eu já conheço. Por isso que é de novo uma questão de enunciado. Como nós somos arrogantes, a gente só conhece o que a gente já conhece. Para a gente se sentir super bacana. A gente adora conhecer o que a gente já conhece, porque a gente já sabe. Não sabe falar, sabe tudo da coisa, então tá beleza. Mas conhecer o que você não conhece e te dá um baita trabalho, porque você não conhece, não é? Então dá um baita trabalho. Você tem que perguntar, caramba, o que esse cara fez nesse quadro aí? Não estou entendendo nada que esse cara fez nesse quadro aí. Tem que se colocar nessa posição. Não estou entendendo, não sei. Mas gente arrogante não gosta do não sei. Gente arrogante gosta de sair falando. É o que a gente adora. As pessoas perguntam o que você achou? Blá, blá, blá. Você diz imediatamente o que você achou. Não dá nem tempo de você pensar, você já sai falando o que você achou. Todos nós. Porque a gente não tem a condição de dizer assim, ainda não sei. Não vai dizer que não sabe. Vai dizer que ainda não sei. Ainda não sei o que eu achei. Vou pensar um pouco para dizer o que eu achei. Na dança, onde vai dar todo esse quadro? Vai dar no seguinte. Tem uma espécie de ortodoxia agora, que é uma coisa meio ortodoxa, que não combina com o seu próprio início, que é uma espécie de ortodoxia em torno da dança contemporânea. Tem um negócio que na dança contemporânea, que se você não praticar, foi pro inferno. Acabou. Ninguém vai te salvar mais. Acabou. Foi. Sabe a pessoa está no pecado horrível? Vocês imaginem aonde nós fomos dar, aqui no Brasil, com essa falta de perspectiva, de problematizar que a gente está fazendo para dança é uma linha abissal. O que está do lado dela existe. O que está do lado de lá foi para esse inferno, a gente não sabe nem o que é. Melhor nem chegar perto. Invisibilidade neles. O povo que não faz dança contemporânea. Invisibilidade neles. Olha o que nós vamos falar. Não é em um lugar só no Brasil. Eu não conheço direito nada aqui. Direito não conheço nada daqui. Mas pela mostragem que eu tenho de tantos outros lugares, eu tendo a achar que aqui não deve ser diferente. Mesmo sem conhecer, porque faz parte de uma ortodoxia, uma coisa ortodoxa. Virou uma religião que você tem que praticar. Então todo mundo tem que fazer dança contemporânea. Tem que dizer que faz, pelo menos. Fazer mesmo não sei, mas dizer que vai fazer. Porque é praticamente pega, né? Melhor você afastar, é coisa contagiosa. Relaxado de alienado. Agora, vamos dizer uma coisa. Como é que começou esse negócio todo em torno disso que virou essa palavra jovem, dança contemporânea, se não uns certos fulanos contestando o jeito de fazer dança, no qual eles não cabiam, não se sentiam bem fazendo aquela dança. O que eles fizeram? Criação para resistir. Eles não disseram a dança moderna precisa ser extinta, é um mal para o mundo, é um horror, temos que acabar com todos eles. Não, disseram.
eu não quero fazer essa dança aí não. Quero fazer outra. Eu. Então eu vou fazer outra. Você quer fazer essa? Faz essa. Eu quero fazer outra. Que não é essa. Então eu vou ter que inventar aqui, criar uma que seja a que eu quero fazer. Imagina o tanto de liberdade que tem nesse tipo de proposição, que não é para acabar com os outros, portanto, para manter o que existe e fazer outra coisa. Isso não é mais ou menos o que a gente acha de liberdade, ou seja, as coisas podem existir como viver e se respeitar. Olha, isso ficou de um jeito tão autoritário, a gente precisa começar a fazer uma mudança rápida. É muito autoritário. E a gente perdeu a perspectiva histórica. É muito ruim ter a perspectiva histórica. É muito ruim. A gente avança muito pouco nessas perspectivas históricas, porque a gente precisa dos ambientes para a gente entender as coisas. Então, se a gente anula as perspectivas históricas, a gente está anulando os ambientes. Mas não tem jeito. Aí é a hora de autoritarismo, posições ditatoriais, aí é a hora de florescer tudo que não presta. Olha. Em São Paulo,